Vamos alterar o tamanho da linha ou coluna da tabela. Clique depois a palavra cursos. Clique na guia Layout. Na seção Tamanho da célula, contém várias ferramentas. A ferramenta Ajuste Automático. Redimensionar automaticamente as colunas na tabela. Defina as colunas com a mesma largura que o conteúdo ou alongue a tabela na página. Ferramenta Altura da linha da tabela. Definir a altura das células selecionadas. Ferramenta Largura da coluna da tabela. Definir a largura das células selecionadas. Ferramenta Distribuir linhas. Distribuir a altura das linhas selecionadas igualmente entre elas. Ferramenta Distribuir colunas. Distribuir a largura das colunas selecionadas igualmente entre elas. Vamos utilizar a ferramenta Ajuste Automático. Contém três opções: autoajuste de conteúdo, autoajuste de janela e largura fixa da coluna. Vamos clicar depois a palavra cursos da primeira tabela. Clique na ferramenta Ajuste Automático. Clique na opção Autoajuste de conteúdo. Vamos fazer um teste de digitação. Clique depois da palavra apresentação e vamos digitar de slide. Automaticamente a tabela ajusta ao conteúdo. Agora vamos apagar a palavra de e a palavra slides. Clique na ferramenta Ajuste Automático e vamos utilizar a opção Largura fixa da coluna. Clique depois da palavra apresentação e digite de slide. A tabela contém as colunas fixas. Vamos apagar as palavras de slides. Clique na ferramenta Ajuste Automático. Clique na opção Autoajuste de janela. Agora vamos trabalhar com a última tabela. Vamos alterar o tamanho das colunas da tabela. Na linha entre as colunas, mantenha o botão do mouse pressionado e arraste para a esquerda ou para a direita para alterar a largura das colunas. Para alterar a altura das linhas,
Aponte na divisa entre as linhas, mantenha o botão do mouse pressionado e arraste para cima ou para baixo. Vamos fazer novamente os ajustes. Vou apresentar duas ferramentas. A ferramenta distribuir linhas, distribuir a altura das linhas selecionadas igualmente entre elas. Por exemplo, a primeira linha, a altura dela é 3,26 centímetros. E a segunda linha, a altura dela é 6,72 centímetros. Vou clicar na ferramenta de distribuir linhas. Agora a altura da primeira e da segunda linha são iguais. 4,99 centímetros. Vamos utilizar agora a ferramenta distribuir colunas. Distribuir a largura das colunas selecionadas igualmente entre elas. Porque a primeira coluna está com a largura 4,31 centímetros. E a segunda coluna está com a largura 10,77 centímetros. Clicar na ferramenta distribuir colunas. As duas colunas estão com a mesma largura, 7,54 centímetros. Vou apresentar agora a ferramenta altura da linha da tabela. Definir a altura das células selecionadas. Eu vou apresentar a ferramenta largura da coluna da tabela. Definir a largura das células selecionadas. Vamos colocar a altura da primeira linha em 5 centímetros. Selecione a segunda linha e vamos colocar a altura da segunda linha em 5 centímetros. Selecione a primeira coluna e vamos colocar a largura da primeira coluna em 5 centímetros. Selecione a segunda coluna e vamos colocar a largura da segunda coluna em 5 centímetros.